O tema da mensagem de hoje é o sacerdote do deserto. Eu queria orar para a gente começar essa palavra, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar nesse momento que nós estamos iniciando a sua palavra, que haja, Senhor, corações ensináveis nesse lugar, sensíveis à sua voz, ao seu toque, que não seja somente informações ou palavras vazias, mas que seja, Senhor, realmente a voz do Senhor a nos falar, a nos ensinar, a nos mostrar, a revelar-se a nós nesse momento, através das sagradas escrituras. O Senhor, Pai, tem revelado verdades ao nosso coração que tem marcado a nossa trajetória. O Senhor tem revelado aos nossos corações verdades tão profundas que tem marcado a nossa trajetória, a nossa vida no cotidiano. Pai, que o Senhor possa nos ensinar com essa série o que é realmente viver, Pai. O que é realmente viver e ser um mensageiro do Senhor nesse tempo. O que é realmente se tornar a própria mensagem que carrega. O que é realmente não ser simplesmente informações ou citações ou definições, mas que seja realmente, Pai, um carregar da palavra, um carregar da mensagem, um se tornar a própria mensagem. Que haja no nosso coração, Pai, esse desejo ardente e latente por encontrar o Senhor e viver de maneira que agrade o seu nome nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o tema é o sacerdote do deserto, e o texto que nós vamos ler é Lucas capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 14. Lucas capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 14. Vamos ler. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, seguindo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, e em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Amém. Irmãos, esse texto faz referência ao nascimento de João Batista. Como eu disse para vocês na virada de ano, o texto conta o milagre do nascimento de João, todo o decorrer da vida de Zacarias e de Isabel, que eram seus pais. Zacarias, o pai de João Batista, era um sacerdote naquele tempo. O que o sacerdote fazia? Era um homem responsável pelo serviço no templo. Era a pessoa responsável por ministrar a Deus diante do seu santuário. Era uma classe de pessoas escolhidas. Geralmente, essa vocação passava de pai para filho. Pai para filho, era geracional. Mas era uma classe de pessoas que era separada totalmente ao serviço, ao ministrar ao Senhor de forma efetiva no templo. Dia após dia, era um trabalho intenso dos sacerdotes. Zacarias era um sacerdote. A mulher de Zacarias, Isabel, já era uma mulher idosa, assim como Zacarias, e além disso, ela era uma estéril. Deus com suas histórias, incríveis e magníficas.
O casal já era idoso e Isabel era estéril. E eles desejavam um filho. Eles oravam por um filho. Eles pediam um filho ao Senhor. E Deus responde. Queria que vocês prestassem atenção nisso. O texto diz que Deus responde intencionalmente ao clamor de Zacarias por um filho. Deus responde ao clamor daquele homem por um filho no único momento da sua vida. Isso é muito importante vocês entenderem. No único momento da sua vida em que ele teve o privilégio de ministrar a Deus diante do santuário. Esta experiência de Zacarias foi a primeira vez que Zacarias teve a oportunidade de oferecer incenso a Deus dentro do santuário. A Bíblia fala sobre um sorteio. Era sorteado os sacerdotes que faziam esse serviço, que eram incumbidos desse serviço. E a vida desse homem, que já era idosa, foi a primeira vez que esse homem teve o privilégio de ministrar diante de Deus. E a aparição de Gabriel, como o texto de Lucas 1 diz, o anjo que aparece é o anjo Gabriel, nos mostra e nos revela algo muito importante. Mostra a intenção de Deus em revelar alguma coisa, porque aquele homem até então nunca teve a oportunidade de ministrar diante de Deus, diante do santuário. Deus queria revelar algo. O que Deus estava dizendo ao coração daquele homem? Que ele teria um filho, e que esse filho seria um filho sacerdote, como pai. Deus queria transmitir uma mensagem a Zacarias, e ele espera o momento oportuno. Ele espera, e ele é intencional em um momento oportuno, um momento que ele é escolhido para ministrar diante do Senhor. E é nesse momento, o único momento da vida de Zacarias, irmãos, que Deus revela para ele: olha, calma, vocês vão ter um filho. Isabel vai gerar um filho. Então Deus está falando para ele: você vai ter um filho sacerdote. Só que esse encontro de Zacarias com o anjo, com Gabriel, com Deus, mostra uma diferença muito grande no sacerdócio de Zacarias, que ele estava pensando, e no sacerdócio que esse menino viria fazer e cumprir. Zacarias esteve no santuário, como eu disse, uma vez somente para oferecer incenso, em sua vida inteira. Mas João, como nós lemos na história bíblica, permaneceu toda a sua vida oferecendo um outro tipo de incenso a Deus, uma outra forma de ministrar a Deus, em um outro lugar completamente diferente do sacerdócio convencional. João ministrou a Deus no deserto. Muitos outros sacerdotes da época de Zacarias estariam envolvidos com política. Muitos sacerdotes daquele tempo de Zacarias estavam envolvidos com política. Eles tinham outras funções, eles estavam envolvidos com outras distrações. Mas João nasceu, João Batista foi gerado para ministrar ao seu Deus de maneira integral. Nós tendemos a pensar em João Batista, geralmente a gente tem uma visão muito estranha de João Batista, né? De um homem estranho, de um eremita que vivia nos desertos, que viviam lá comendo uma comida muito estranha, vestindo uma roupa muito estranha. Nós temos uma visão de João Batista, e nós tendemos a ver João Batista simplesmente como um mensageiro, como um precursor da primeira vinda de Cristo. Quando a gente fala sobre João Batista, a primeira palavra que vem no nosso coração e na nossa mente é o precursor da primeira vinda, aquele que Isaías falou que veio preparar o caminho, aquele que se denominou, como o profeta Isaías disse, a voz que clama no deserto, que prepara o caminho do Senhor. Vem ao nosso coração o precursor, o mensageiro. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que isso não descreve a vida de João Batista adequadamente. Esta realidade de mensageiro e precursor não descreve adequadamente a vida de João.
João Batista era um mensageiro e era um precursor? Claro que sim. A Bíblia fala sobre isso, o próprio Jesus fala sobre isso e confirma a profecia de Malaquias capítulo 3, em João capítulo 11, em Mateus capítulo 11. O próprio Jesus afirma que ele é esse mensageiro escolhido por Deus. Mas João, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que João era principalmente, um sacerdote, que se tornou um mensageiro, que se tornou um precursor, que se tornou um mensageiro público, por um curto período de tempo. O ministério de João durou aproximadamente 6 a 8 meses. Tudo que João fez, toda a palavra, todo o ministério de João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, durou de 6 a 8 meses. João era primariamente um sacerdote. A vida de João Batista e tudo que se seguiu após o seu nascimento e o seu crescimento foi sobre o sacerdócio. E se nós não atentarmos para isso, se nós não percebermos isso, e se não começarmos por isso, nós vamos perder a mensagem completa da vida de João Batista, e consequentemente nós vamos perder o que significa ser um precursor. Qual que é a realidade de um precursor, de um mensageiro de Deus nesse tempo? Se nós menosprezarmos a vida e a história de João Batista, e simplesmente rotularmos como um mensageiro estranho, esquisito, incisivo, nós vamos perder a mensagem completa, a intenção de Deus em revelar como um precursor precisa viver, precisa se mover. Então nós precisamos olhar para a vida de João, para esse homem que, antes de ser um mensageiro, era um sacerdote. Ele era mais do que um profeta anunciando a chegada de Jesus. Ele era mais do que isso, do que um homem que vinha do deserto, um profeta anunciando a chegada do Cordeiro de Deus, anunciando a chegada de Jesus. Ele era um sacerdote cuja vida, cujo estilo de vida se tornou uma crítica a um sacerdócio corrompido e político daquele tempo, a um sacerdócio descompromissado do seu relacionamento com Deus. O trabalho dos sacerdotes naquele tempo era estritamente um trabalho político, se tornou um trabalho político de influência. O ministrar diante de Deus se tornou para muitos uma obrigação. Isso foi banalizado, como se fosse realmente uma responsabilidade, que eu tenho que ir ali, simplesmente, de hora em hora, ou de dia em dia, para fazer algum trabalho no santuário. Mas para viver diante de Deus, um sacerdócio que vive diante de Deus, que nasceu para ministrar a Deus, que nasceu para se relacionar com Deus. E a vida de João Batista, por ele se tornar a mensagem que ele carregava, o mensageiro que tornou-se a mensagem, como eu falei no culto da virada, era por si só uma crítica a esse sacerdócio corrompido. Deus escolheu um homem sacerdotal, Deus escolheu um sacerdote para preparar o caminho para ele. Deus escolheu um homem que era um sacerdote para preparar o caminho da sua primeira vinda. E eu tenho uma convicção muito grande no meu coração: Deus está levantando um povo sacerdotal nesse tempo, que vai preparar para a sua segunda vinda, que vai preparar as pessoas, que vai preparar o cenário para se encontrar com Jesus uma segunda vez. Ele não vai levantar um grupo qualquer de pessoas descompromissados, porque ele não fez isso na sua primeira vinda.
O que Jesus está fazendo, o que Deus está fazendo, é levantando um povo com um sacerdócio completamente diferente, que vive diante de Jesus, que vive perante o Senhor. E esse povo vai preparar o caminho para o seu retorno. A linhagem familiar naquele tempo de João Batista, de Zacarias, era muito importante. Ou seja, um filho, ele dava continuidade à linhagem do seu pai. Foi assim com o próprio Jesus, que enquanto não começa o seu ministério na terra, era um carpinteiro, de acordo com seu pai. Essa era uma cultura muito importante em Israel. Então todos supuseram que João Batista, quando nasceu, era um presente de Deus para Zacarias e Isabel, para perpetuar a linhagem de Zacarias, para continuar como sacerdote ali, às vezes sendo sorteado, às vezes não, vivendo uma vida toda aquém, afastado. Mas houve uma quebra de costume no nascimento de João Batista. Houve uma quebra da cultura quando João Batista nasceu, porque João não tinha sido entregue para perpetuar a linhagem de Zacarias. João era sim um sacerdote, mas um tipo diferente de sacerdote. Não sacerdócio que eles estavam acostumados naquele tempo, mas um tipo diferente de sacerdócio. João não pertencia a Zacarias, ele pertencia a Deus. E Deus tinha algo em mente quando ele gera João Batista. Quando João Batista nasce, Deus tinha algo em mente, não simplesmente para aquele tempo, mas para os tempos que nós estamos vivendo. Como eu disse, hoje nós temos o ministério de João Batista. Essa mensagem é para nós, como comunidade. João, que era comumente descrito, como eu disse, um mensageiro, um profeta ou um precursor. Acima de todas as coisas, João era um sacerdote, que ao invés de permanecer no templo para queimar incenso, ele permaneceu no deserto ministrando a Deus. João tinha todos os privilégios, porque ele vinha de uma família, de uma linhagem sacerdotal. João tinha todos os privilégios de um sacerdote naquele tempo, e ele vivia no templo de Herodes, um templo que era muito mais magnífico que o templo de Salomão, um templo esplêndido. Ele tinha todas as regalias possíveis, ele tinha todo o status de ser um sacerdote naquele tempo, mas ele decide permanecer no deserto, ministrando ao Senhor. Um sacerdote diferente, como um protótipo, como um tipo de um novo sacerdócio. Um sacerdote diferente, com atitudes diferentes, como um protótipo, como um tipo de um novo sacerdócio, que me engloba e engloba vocês. Onde nós estamos encontrados, onde nós somos encontrados, todos nós somos sacerdotes, irmãos. 1 Pedro diz que nós somos um reino de sacerdócio, um sacerdócio real. Êxodo capítulo 19 diz que Israel, ele foi um povo separado por Deus para ser um povo sacerdotal. Não que tenha a ver simplesmente ao serviço, a parte burocrática, a parte manual do serviço no templo, mas sabe o que, irmãos? O estar diante de Deus e se relacionar com Ele. Aquilo que havia se tornado naquele tempo, no tempo de João, no tempo de Zacarias, algo tão banalizado, algo tão frio, algo tão superficial,
Deus estava querendo trazer através de João um novo tipo de sacerdócio que nós precisamos viver. Não um sacerdócio descompromissado, desinteressado, mas o que tem realmente uma intenção muito clara: estar diante de Deus, se relacionar com Ele, conhecê-lo. Quando Jesus falou sobre João, Ele fez uma série de perguntas pertinentes. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 7. Diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhe digo, e muito mais do que um profeta. Nesse texto, Jesus faz 3 perguntas iguais. As mesmas 3 perguntas. O que vocês foram ver? Ele pergunta incisivamente àquele povo: o que vocês foram ver? Sem dúvida alguma, todos que respondiam a Jesus a essa pergunta diziam que ele era um profeta. Devia ser a maioria das respostas das pessoas: ele é um profeta. E Jesus continua instigando o povo em uma pergunta. Quando Jesus faz esse tipo de pergunta, diversas vezes Jesus quer mostrar alguma coisa. As perguntas de Jesus carregavam uma simples mensagem. Sabe qual é? Que as multidões não haviam entendido completamente o que viram e ouviram em João. As pessoas não conseguiram entender, não ouviram e não viram corretamente. O que a vinda de João significava? O que as palavras de João Batista significavam? O que o estilo de vida de João Batista significava naquele tempo? E Jesus estava perguntando para aquela multidão: o que vocês foram ver lá? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver lá? Um homem vestido de roupas finas? Um profeta? As pessoas não haviam entendido a mensagem de João, a vida de João. Assim como as multidões, nós sabemos muitas informações sobre João, mas nós não captamos quem ele era verdadeiramente. Nós não captamos. Nós temos muitas informações sobre ele. Como eu disse, é um mensageiro, é um profeta, é um precursor da primeira vinda. Era um homem que vivia no deserto, que comia isso, que vestia assim, que tinha esta mensagem, que tinha esta pronúncia, que pregava essa pregação, que trazia esse sermão, que vivia no deserto. Muitas informações sobre João, mas nós não captamos o que nós precisamos verdadeiramente captar para vivermos como precursores, como João era. A vida de João foi forjada no deserto, irmãos. Todo o ministério, toda a vocação de João foi forjada no deserto. Muitas pessoas querem se tornar mensageiros nesse tempo. Muitas pessoas querem se tornar uma voz nesse tempo. Querem ser ouvidos pelo seu ente querido, pelas pessoas que trabalham com você, pelas pessoas que andam na rua. Todos nós temos realmente e queremos ser ouvidos. Mas quantos querem passar pelo processo de formação de Deus? Eu fiz essa pergunta da última vez. Quantos querem passar pelo processo de formação de Deus? Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos nos tornar um mensageiro automaticamente. Isso não é feito de um dia para o outro.
Eu não me torno um precursor, eu não me torno um mensageiro de Jesus, eu não me torno uma mensagem de Deus nesse tempo, nesta geração, automaticamente. Se nós queremos realmente ser mensageiros que se tornam uma mensagem, nós precisamos abraçar definitivamente o processo de formação de Deus. Se nós queremos realmente sermos discípulos de Jesus, que vivem uma vida onde que se tornam a própria mensagem, onde andam, carregam a mensagem de Cristo, através das suas expressões, através das suas ações, no seu trabalho, na sua escola, se nós temos isso no nosso coração, nós precisamos definitivamente abraçar o processo de formação de Deus. Deus prepara os seus filhos por anos, por décadas. Ele tem métodos de preparação. Ele tem as suas formas de falar e de trabalhar. E ele faz isso individualmente com cada um de nós. Mas não é uma receita de bolo, porque isso é diferente para mim e para você. Como foi para João? João viveu fora das vistas de Jerusalém, onde estava todo o glamour do templo de Herodes, onde estava toda a estrutura montada para reverenciar homens, onde estava todo o holofote daquele templo, do templo de Herodes. João viveu fora de todos, fora da vista de todos em Jerusalém. E Deus formou e estruturou a vida de João e o ministério de João por longos 30 anos. Lucas capítulo 1, versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Isso está falando sobre João Batista. E viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar-se a Israel. As multidões, irmãos, esses locais onde existem muito holofote, existem muitas coisas sedutoras, isso é altamente contagiante. Esses lugares onde realmente está todo o status, está todo o reconhecimento, está todo o holofote, como eu disse, todas as atenções estão voltadas. Esses lugares são lugares sedutores. Qualquer um, irmãos, e não era ilícito. João era filho de um sacerdote e ele poderia ser um sacerdote se ele queria, se ele quisesse. Mas João viveu no deserto, em comunhão com Deus. E o fogo queimou cada vez mais o coração de João. Ele estava consciente e permanecia diante de Deus e ministrava a ele no deserto. Um sacerdote do deserto. João precisou viver diante de Deus. Preste atenção nisso. João precisou viver diante de Deus durante 30 anos para estar pronto para confrontar a corrupção daquele sacerdócio. João permaneceu diante de Deus 30 anos para estar pronto para confrontar a corrupção dos sacerdócios no seu tempo. Muitas pessoas hoje estão ansiosas em corrigir, em confrontar. Mas escute algo, irmão. Informação, mesmo que bíblica, não é suficiente. Informações, citações, definições, mesmo que bíblicas, não são suficientes. Eu não estou falando que você não deve pregar e não deve falar ou verbalizar, mas eu estou falando que somente isso não é suficiente. Informações, mesmo que bíblicas, não são suficientes.
para dar direito a um mensageiro de confrontar publicamente o povo de Deus. É preciso viver diante de Deus. É preciso deixar Deus transformar a nossa forma de viver. É necessário gastar tempo com Deus. É necessário realmente ministrar diante de Deus quando ninguém está vendo. Quando ninguém está batendo nas suas costas dizendo quão espiritual você é. É necessário você gastar tempo com o Espírito Santo para que Ele molde o seu caráter a um caráter de mensageiro que se torna a própria mensagem. Há mais de um tipo de deserto, como fala Samuel Whitfield. Há 2 tipos de deserto. É muito importante que você saiba. Há um deserto de teste e um deserto de comunhão. 2 tipos de deserto. Porque quando a gente fala sobre deserto, sempre é no sentido pejorativo. Estou num deserto violento. Não é verdade que a gente fala? Estou vivendo, passando na prova. Estou no deserto, irmão. Há 2 tipos de deserto. Todos 2 têm benefícios. Todos 2. Ao deserto do teste, é um lugar de luta, é um lugar de batalha, é um lugar de confronto, é um lugar de dificuldade, mas é um lugar temporário e passageiro. Nesse lugar, nesse deserto, a fé é refinada, a fé, ela é testada, nós amadurecemos como filhos de Deus, a nossa fé amadurece. E o objetivo desse deserto é passar no teste e sair maduro. Quer ver um exemplo? Jesus, depois que se batizou, foi levado para onde? No deserto. Ele passa lá 40 dias sendo tentado. E ele não permanece lá. Ele sai de lá. João capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2 e o versículo 14, diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 1, 2 e 14, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e guiado pelo mesmo Espírito no deserto, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. No verso 14 diz assim, então Jesus, após deixar o deserto, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. Há um deserto do teste, onde nós amadurecemos, nós crescemos, a nossa fé é provada. Mas há também o deserto da comunhão, que João Batista não foi o único que viveu ali não. O próprio Jesus vivia no deserto. O próprio Jesus se retirava para o deserto sempre que podia. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. É o lugar de se encontrar com Deus. É o lugar da comunhão. A maioria das pessoas, que eu me incluo, querem sair do deserto. Como eu disse, virou um jargão pejorativo. Estou no deserto. Estou passando no deserto. Mas ele precisa ser bem compreendido, de acordo com o seu propósito. Os 2 têm benefícios. Os 2 nos levam a Jesus. Mas nunca é fácil. E eu não estou dizendo que seja. Porque o deserto nos encurrala realmente. Ele nos faz uma pergunta incisiva sempre. Quando nós estamos passando no deserto, Deus é suficiente? Quando eu estou passando em umas situações tão ruins, tão difíceis, Deus é suficiente?
quando perguntam isso, e se eu perguntasse isso a você, a resposta sua, com certeza, da maioria, seria sim, Deus é suficiente. Mas quando estamos no deserto, isso nos força a encarar a nossa verdadeira resposta: Deus é suficiente. João provavelmente, irmãos, era um homem de dons. Ele nasceu numa família sacerdotal, como eu disse, o que significava que ele poderia estar no templo de Herodes ministrando. Mas João abandonou essa esperança de uma vida de glamour e de status em Jerusalém, para estar toda a sua vida num lugar pequeno e inóspito. João toma uma decisão de não estar em um lugar onde todas as atenções estão voltadas, mas João vai para um lugar pequeno e inóspito, que ninguém quer ir, e ninguém gostaria de ir. João não tomou o seu lugar no templo em Jerusalém. Sabe por quê? Essa é uma verdade muito profunda, irmãos. Sabe por que João Batista não tomou o seu lugar no templo em Jerusalém? Porque ele não iria priorizar a herança no lugar da sua intimidade. Ele não priorizou a sua herança em detrimento à intimidade. Ele priorizou a sua intimidade. Ele arriscou a sua vida no deserto. Ele abandonou essa miragem de sucesso. Ele permaneceu no deserto e buscou a intimidade com Deus antes de almejar algum encargo público. Ele buscou intimidade com Deus no deserto durante 30 anos, antes de requerer um encargo público. E o ministério de João Batista, irmãos, a Bíblia não relata nenhum milagre, não relata grandes feitos de João Batista. 30 anos sendo preparados no deserto para um ministério, para uma vocação pública que durou 6 meses antes de sua morte. Quantos hoje querem um ministério público, valorização pública, querem ser ouvidos em suas palavras? Quantos de nós, irmãos, quer ser ouvido? Quantos querem ter um ministério, começam com o ministério, começam com o serviço, começam querendo trabalhar, querendo fazer? Esta é uma ordem inversa. A primeira missão de qualquer um de nós, o primeiro lugar que nós precisamos buscar é estar diante o Senhor, é estar perante a Deus. Independente se você vai ter na vida um microfone ou não, quantos anônimos morreram na história da igreja e que hoje estão celebrando junto com o próprio Cristo, que nós encontraremos naquele grande dia, pessoas que nós nem sabemos o nome, pessoas que se assentavam aí nos fundos das comunidades, mas que eram esteio, que tinham um ministério robusto diante de Jesus. Pessoas que priorizaram a intimidade do que a herança. João fez isso por um motivo. João abriu mão disso, de todo o esplendor e recurso que ele poderia ter, por um motivo. Porque a herança de Jesus para ele é mais importante do que a herança dele. Por isso que ele diz em João 3,30: convém que ele cresça e eu diminua. Jesus recebendo a sua herança, recebendo o seu lugar de adoração, recebendo realmente todas as honras, para João era algo mais importante do que a sua própria herança.
Quantos de nós hoje, irmãos, estamos requerendo de Deus a nossa herança, como eu orei no início, como um filho pródigo, me dá tudo, me dá a minha herança, que eu quero viver independente. Um sacerdócio, ao modelo de João, se importa com Cristo e o que ele vai receber, do que consigo mesmo. E se nós enxergarmos o deserto simplesmente como um lugar de pagarmos o preço para termos a nossa herança, nós perdemos o que o homem tem de mais precioso: o conhecimento de Deus. Se nós realmente entendemos o deserto simplesmente para pagarmos os nossos pecados, pagarmos o preço durante a vida, estamos vivendo no deserto, mas um dia viveremos na glória. Irmãos, onde Deus está, eu quero estar. Onde Jesus está, nós precisamos estar. Então, se nós entendemos o deserto simplesmente como um pagar o nosso preço para alcançarmos a nossa herança, nós perdemos o que o homem precisa ter: o conhecimento de Deus. Nós nos atentamos para a história de Israel, vocês conhecem? Um povo que foi tirado do Egito, da escravidão. Qual é o motivo de Deus tirar aquele povo da escravidão? Ele deixa claro: ele queria se relacionar com aquele povo, ele queria ser o Deus daquele povo. Mas o coração daquela nação estava na herança prometida, e eles tentaram evitar o deserto de todo jeito, de todas as formas. Irmãos, nós somos, nesse tempo, a nossa vida, nessa era, nesse tempo, é um encontro no deserto. É uma oportunidade única, de forjar o nosso relacionamento com Deus. É único. É a única oportunidade que nós temos de decidir viver em comunhão com o meu Deus. O Felipe contou uma história aqui de um homem, que eu não me recordo o nome, de que foi convidado para pregar depois da morte da esposa. E ele foi convidado para pregar e infelizmente a sua esposa faleceu. E um dia depois era ministração e as pessoas queriam cancelar e ele não autorizou cancelar, e ele foi pregar. E as pessoas ficaram abismadas porque que ele não havia ficado em casa chorando de luto. E ele fala uma coisa que era esplêndida, que o viver nessa terra, viver desse jeito, vai ser a única oportunidade de adorar a Deus em meio à dor. Porque na glória não vai ser assim. Quando nós estivermos com Cristo, não vai ser assim mais. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Mas enquanto nós estamos aqui em um lugar de dor e sofrimento, eu decido em meu coração voluntariamente adorar a Deus. A nossa vida é um encontro no deserto, irmãos. É uma oportunidade única de forjar o nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos examinar a nossa vida, as nossas expectativas, as nossas motivações e até o nosso evangelho. Nós precisamos realmente, irmãos, examinar. Porque assim como Israel, nós insistentemente queremos escapar do deserto. Um lugar onde Deus está te atraindo para ter relacionamento com você, nós queremos evitar. Foi assim com Israel. Ele tira o povo da escravidão, traz o povo para o deserto, estabelece ali um tabernáculo onde a presença manifesta de Deus estava, e diz: agora sim eu estou no meio do meu povo, eu sou um com eles, eu me relaciono com eles.
E aquele povo de todas as maneiras queria se livrar daquele deserto ou voltar ao Egito. Essa é a nossa história, infelizmente. Constantemente a gente quer sair do deserto, ou voltando ou correndo. A igreja é o povo do deserto, irmãos. Como João Batista foi naquele tempo, revelando um sacerdócio totalmente contrário, totalmente focado em Deus. A igreja hoje é o povo do deserto. E nós devemos reorientar a nossa mentalidade para uma mentalidade de deserto antes da volta de Jesus. E eu não estou falando que você precisa vender todas as suas coisas, como eu disse, mas você precisa ter um estilo de vida completamente diferente do estilo de vida dessa era. Um estilo de vida que não vem para ministrar a Deus de forma descompromissada, desinteressada, fria, qualquer jeito, mas que haja uma intencionalidade no nosso coração de buscar a Deus com todas as nossas forças. Jesus não está voltando para uma igreja satisfeita com o sucesso dessa era. Jesus não está voltando para uma igreja satisfeita com o sucesso dessa era. Jesus está voltando para uma igreja insatisfeita com a sua ausência. Uma igreja que está insatisfeita porque Ele não está aqui. Uma igreja inconformada porque o próprio Cristo não está aqui. Irmãos, o pai ama demais o filho para enviar o seu filho a um povo satisfeito com a sua ausência. Eu estou satisfeito da minha forma, do jeito que eu estou vivendo. Eu estou vivendo os melhores momentos. Eu estou voando, filho. Estou voando. Foguete não tem ré. Estou voando. Jesus não volta agora não, espera mais um tiquinho, aguarda mais um tiquinho. Um povo satisfeito com esse tempo, satisfeito com tudo que tem. Um povo que está cheio de si. Jesus volta para um povo que está completamente insatisfeito. E o motivo é que Ele não está aqui. Deus levantou João e colocou fora da terra para confrontar Israel com aquela realidade e a condição que eles viviam, para preparar para que aquele povo se encontrasse com Jesus. E eu não penso e não creio que Jesus mudou de ideia para esse tempo. Da mesma forma, Ele está levantando mensageiros para trazer o povo todo de volta ao deserto, a comunhão com Deus, para se preparar para se encontrar com Jesus. Mensageiros que toda a sua vida é uma profunda declaração, que não são simplesmente informações sobre o retorno de Jesus. Você para alguém na rua e bate nas costas dessa pessoa e fala: Jesus está voltando, irmão. Abre o seu olho, Jesus está voltando. E sai dali a pouco para entrar numa fila e fura a fila. E sai dali a pouco para sentar em um ônibus e não cede o seu lugar para os idosos. Que não honra os mais velhos, que não honra o pai, que não honra a mãe. Informações não são suficientes, irmãos. Um precursor carrega a mensagem. Um mensageiro é aquele que torna-se a própria mensagem. Nós somos chamados para viver de forma diferente, assim como João viveu. E muitos condenam João por causa do extremismo. Sabe essa palavra? Extremo demais, perigoso demais, é o extremo. Deus levantou um homem extremo para preparar o caminho da sua primeira vinda. Deus levantou não qualquer homem, Deus levantou um homem com atitudes extremas para preparar o caminho para a sua primeira vinda. E eu tenho convicção no meu coração que Ele não vai mudar de ideia. Ele vai levantar uma geração de extremos, de pessoas que tomam atitudes extremas em relação ao seu estilo de vida. E estas pessoas vão preparar o caminho para o seu retorno. Chegou o momento, irmãos. Chegou a hora de surgir essa geração de mensageiros
que não exigirá a sua herança, até que Jesus receba a dele. Chegou o tempo desses mensageiros, que não vai ficar exigindo a sua herança, antes que o próprio Cristo, herdeiro de tudo, receba dele. Quando o povo se reuniu, o povo de Israel se reuniu ali em volta do Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, versículo 18 a 20. Jesus estava ali. A Bíblia fala que todo o monte fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como uma fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia com violência, uma manifestação da presença de Deus. Você consegue imaginar Jesus olhando para Israel naquele tempo, com tamanho desejo e anseio por se relacionar com eles? Jesus olhando aquele povo e dizendo: tanto que eu espero me relacionar com você. E vendo Israel se voltar para adorar um bezerro de ouro. Você consegue imaginar Jesus olhando aquele povo, falando assim: eu tirei vocês do Egito, da escravidão, para trazer vocês aqui, para me revelar a vocês. Jesus analisando todo aquele cenário, e quando ele olha, o povo está adorando o bezerro de ouro. Jesus está olhando dos céus o seu povo que vive no deserto nesse tempo, porque a palavra fala que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E ele não mudou o desejo, ele continua insistindo no relacionamento, ele continua insistindo em se relacionar com os homens, e os olhos dele estão sobre a terra, sobre esse povo que vive no deserto. A pergunta que eu quero fazer essa noite é: o que ele vê? O que ele vê quando vê você? O que ele vê quando ele me vê? Um povo olhando de volta para ele com anseio por recebê-lo? Ou um povo distraído com deuses dessa era, usando o nome de Jesus para buscar prazeres e a sua própria satisfação? O que Jesus vê quando olha esse povo? O que Jesus vê quando olha essa comunidade? O que Jesus vê quando olha a sua casa, a sua família? O que ele está vendo? Um povo que deseja ardentemente se encontrar com ele. Um povo que vive perante o Senhor todos os dias, ministrando e adorando a Jesus. Ou um povo distraído, sossegado, aguardando. Irmãos, Israel naquele tempo experimentou o fogo em uma montanha. A montanha tremia, uma manifestação real da presença de Deus. Mas nós recebemos algo muito maior. Sabe o quê? O fogo interior do Espírito, que habita em nós. Eles viram a manifestação real da presença de Deus no Monte Sinai. Mas nós temos o Deus Espírito Santo que habita em nós. E o que nós vamos escolher? O caminho que Israel trilhou, ou o caminho que João trilhou? O que você vai escolher? O que eu vou escolher? O caminho que Israel trilhou, ou o caminho que João trilhou? Irmãos, independente do que Jesus vê agora, ele sabe o que ele verá antes do seu retorno. Independente do que ele vê agora, talvez a situação não esteja tão boa, mas independente disso, ele sabe, ele vê o que vai acontecer antes do seu retorno. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ver um povo cheio de desejo. Ele vai ver um povo que deseja ardentemente corresponder às afeições de Deus. Ele vai ver essa igreja preparada, irmãos, preparadas, vivendo um estilo de vida do deserto, que anseia mais o Senhor do que a herança que vai receber. Ele verá
ele vê um povo que está mais cativado por ele do que pelas coisas dessa era. Ele vê um povo que vai realmente arder em paixão por ele. Por isso que ele continua. E é por isso que nós precisamos continuar a crescer na revelação de Deus e no conhecimento de Deus. Nós temos um convite, agora mesmo. Deus te faz um convite, hoje, de levarmos a palavra de Deus a sério. E pedir ao Espírito Santo que alinhe os nossos corações ao coração de Deus. As afeições que Ele tem por nós. Se nós respondermos, irmãos, podemos começar a viver integralmente como um povo do deserto, mesmo se estivermos em um lugar confortável e cheio de distrações. É possível, Adriano, viver em um lugar do deserto, viver esse relacionamento do deserto, mesmo em meio aos lugares onde eu estou? É plenamente possível. Porque a comunhão com Deus não é um culto como esse. A comunhão com Deus é uma vida. É uma vida entregue a Ele. Deus está levantando esse povo, que vai abraçar o caminho do deserto, em meio à prosperidade, em meio à paz, em meio à tribulação, em meio às perturbações, independente de qualquer lugar, independente de qualquer situação, Deus está levantando esse povo do deserto. E o convite está sendo feito hoje para você, como foi feito para mim. Se você consegue ouvir esse convite do Espírito Santo, de viver essa vida diante de Jesus, eu queria que você se levantasse, nós vamos orar. Se você realmente deseja mais a presença de Jesus do que as coisas dessa era, fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Queria que você orasse, irmão. Queria que você se derramasse diante de Jesus. Que você não perdesse o tempo, que você escutasse o convite dele de ir para o deserto. Um autor muito conhecido diz que o deserto é o salão de beleza da noiva. Já ouviram isso? O deserto é o salão de beleza da noiva. É onde ela está sendo adornada para se encontrar com seu noivo. É onde o vestido dessa noiva está sendo preparado. Onde o caráter dessa noiva está sendo forjado para se encontrar com seu noivo. Então não tenha medo do deserto. Você vai encontrar o seu Senhor lá. E isso, irmãos, é o que a gente pode ter de mais precioso nesse tempo. Deus, eu quero orar nesse dia. Eu queria que você orasse, irmão, em nome de Jesus. Eu queria que, Senhor, o Senhor tocasse os nossos corações nesse dia. Nós estamos iniciando essa série Precursores, Pai, que não são meros, Deus, passadores de informação e de conhecimento, que não são pessoas que conhecem sobre escatologia, que tem uma didática sobre escatologia, que tem uma oratória sobre escatologia, sobre o fim, que não é simplesmente informações, mas é um povo que vive, é um povo que realmente tem uma maneira completamente diferente de viver. Isso não quer dizer, Deus, para abandonar tudo, para abandonar essa vida e viver isolado em algum lugar, mas pelo contrário, onde estivermos, nós temos um estilo de vida para viver. Onde estivermos, nós temos uma maneira para viver, e essa maneira tem a ver com a comunhão e o relacionamento que é forjado nesse deserto. Um deserto onde realmente nós confiamos no Senhor. Um deserto onde realmente nós conhecemos o Deus que realmente nos salvou e nos trouxe para si. Esse lugar onde não há distrações, que não há outros ídolos, que não há outras questões que nos atraiam, mas um lugar onde realmente esteja somente nós e o Senhor. Deus, nos leve a esse lugar de comunhão, nos leve a esse lugar de relacionamento, nos leve a esse lugar, Deus, de intencionalidade, Pai.
Antes de querermos ter uma voz ou ser um mensageiro, que possamos ser em primeiro lugar sacerdotes, que tenham uma maneira diferente de viver e de expressar a sua vida. Pai, que essa seja a maneira de viver dessa comunidade, que não vive somente por informações, mas que carrega a presença de Deus, que se torna mensageiros, Deus, que carregam a própria mensagem, no lugar onde estivermos, Deus, sendo um ou dois, sendo uma família, que possamos carregar a sua mensagem, Deus, e que as pessoas possam ver o quanto o Senhor deseja, o quanto o Senhor anseia se relacionar com elas através da vida da igreja, através da vida desta comunidade, Pai. Então desperta os corações, desperta no Senhor desse sacerdócio, Deus, descompromissado, desse sacerdócio indiferente, Deus, inconsequente, indiferente a tudo que está acontecendo, e nos leve para próximo do Senhor. Leva-nos, Deus, a olhar para o Senhor todos os dias, e a viver diante do Senhor todos os dias, a viver diante de Jesus todos os dias. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Espírito Santo, nos conduza nessa série de mensagens. Nós não queremos informações somente, nós queremos a sua presença, nós queremos ser sacerdotes que esteja diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão, ótima semana para você, em nome de Jesus.